da paróquia de São José. Muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui para que possamos rezar com a palavra de Deus. A você que nos acompanha de outra cidade, de outro estado, de outra diocese, até às vezes até de outro lugar do mundo, muito obrigado pela sua audiência e sejam bem-vindos, nesse momento rico e maravilhoso. Quer viver esse dia com a palavra de Deus? Pois bem, vamos rezar hoje com o livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 até o capítulo 19, versículo 1. E é uma passagem muito conhecida por nós, uma passagem muito rica para nós também, e alguns pontos que é tratado dentro dessa perícope é importante para a nossa vida, para a nossa vivência, até para o cuidado da nossa alma, do nosso coração, de todo o nosso ser. Então vamos pedir esse Espírito Santo que nessa manhã possa vir sobre nosso encontro, sobre nosso auxílio, pedindo a poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria também, Nossa Senhora, para que essa palavra seja fecunda em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia que se amanhece. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra de Deus, ao qual iremos meditar, refletir. E muito mais que meditar e refletir, Espírito Santo, é colocar ela em prática em nossa vida. Muitas das vezes, Espírito Santo, andamos com o coração latejando, doendo, pela falta de perdão, pela falta de perdoar não só o próximo, mas também nos perdoar pelas nossas ações, pelas nossas fraquezas, pelas nossas dificuldades. Por isso, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre o nosso coração. E pedimos a tua gloriosa intercessão, Virgem Maria, Nossa Senhora e Nossa Mãe, sobre nós. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxe-lhe o que devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que vendesse juntamente com a mulher e com os filhos todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dai-me um prazo, que te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, este servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e agarrando pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e insistir: Paga-me que deves. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: Dai-me um prazo que eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo, antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e procuraram o Senhor contar tudo o que acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, colerizado, o seu senhor entregou os verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis que meu Pai Celeste agirá convosco
se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um evangelho muito comum, muito rico para nós, né, onde esse servo, né, ele presta conta para o seu Senhor, e ali ele consegue um acordo, né, um prazo para quitar essa dívida, mas só que esse servo ele não tem a mesma compaixão, mesmos atos no qual o Senhor teve para com ele. E aí nós devemos refletir a grandeza do perdão em nossa vida, a grandeza e a dimensão do perdão na nossa vida. Por isso que Jesus finaliza, nos últimos versículos vai dizer: eis que meu Pai Celeste dirá convosco a cada um de vós, se não perdoar de coração o seu irmão. A questão do perdão em nossa vida, meus irmãos, é uma coisa muito delicada e muito cara. Então, ao longo da nossa vida, desde a nossa concepção, nascimento, infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, já fase adulta, nós carregamos em nosso coração determinados sentimentos, situações ou ocasiões na nossa vida que nos magoa, fica marcado bem lá na nossa vida. E às vezes isso vira uma ferida em nossa vida e essa ferida a gente não quer mexer nela, quer deixar ela lá. E quando se trata do perdão, nós adentramos, revivemos esse passado, esse momento e deixamos que a palavra de Deus possa curar a nossa vida, possa restabelecer a nossa vida. Então, no início da conversa, a gente vê Jesus e Pedro, né? Então, Pedro, chegando-se, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que me pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não, até diga até 70 vezes 7. Então, pela lógica da época, da tradição de Jesus aqui, esse número é um valor infinito, né? Uma coisa muito absurda aos olhos de Pedro. Só que para Deus não. Só que para Deus isso não é só um número. Deus nos perdoa, como esse Senhor fez aqui. Mas será que nós também estamos dispostos a fazer esse movimento de perdoar o nosso irmão? E muito mais nosso irmão, perdoar a nós mesmos. Muitas das vezes nós mesmos nos magoamos, nos ferimos e não temos a consciência, não temos, como se diz, a noção, às vezes é do mal que nós fazemos a nós mesmos. Então, quando nós tratamos do perdão, é algo delicado, difícil, porque passamos por situações na nossa vida desagradáveis, tristes, e carregamos esse sentimento. Mas por isso que existe o perdão, para que nós possamos ser libertos desse mal. Que possamos deixar a vontade de Deus agir a nossa vida e nós tenhamos um coração sensível para perdoar não só o nosso próximo, mas a nós mesmos. Muitas das vezes nós exigimos o perdão do outro, queremos o que o outro nos perdoa, como vai relatar bem o texto aqui, e nós não temos coragem de perdoar o outro. Como foi aqui, o primeiro servo, ele foi perdoado pelo Senhor, mas ele não perdoou o outro. Então, ou seja, ele quis o perdão, mas não soube dar o perdão. Aí também a gente perpassa pela gente a questão da dimensão do perdão. Esse Senhor aqui, ele não tinha a dimensão do perdão na sua vida. Ele não tinha a dimensão. Por isso foi lá que fazer o mal ao outro. E olha só interessante. Outros servos viram, né, a atitude daquele homem e o entregaram. Então, meus irmãos, a questão do perdão em nossa vida é algo muito sério, é algo muito caro, muito rica para a gente. É algo muito sensível, às vezes dolorosa. Mas é preciso fazer esse movimento de perdoar. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos: perdoai as nossas ofensas assim como nós os perdoamos.
Ou seja, vamos criar esse hábito de perdoar nós mesmos. Eu acho muito bonito na liturgia das horas. A liturgia das horas, quando a gente reza a liturgia das horas, nas completas, ela nos ensina esse movimento. Ela, da certa forma, ela nos ensina a agradecer a Deus pelo dia, começa meio que assim, e depois fazemos nosso momento de ato penitencial, de pedir perdão, falta, ao qual cometemos naquele dia. A celebração da Santa Missa, a mesma coisa, mas é preciso de um movimento sincero, de um movimento puro,